que alguns alunos aprendem matemática com facilidade e outros travam no básico? Bora lá? Vamos ver o que está acontecendo, gente? A matemática, ela é vista como uma habilidade, como um dom. Mas vocês sabiam que a matemática, ela não é um dom, tá? A matemática, não sei se vocês sabem, mas o processamento numérico, ele é inato. O que é inato? A gente nasce com a capacidade de fazer o processamento numérico. Diferente da habilidade de leitura e de escrita, que ela é inventada. A gente precisa aprender a ler e a escrever. A matemática não. Nós nascemos com a habilidade de raciocínio lógico-matemático. Então, nós nascemos, isso é inato. E, às vezes, dá a impressão que, assim, nossa, as pessoas nascem com um dom. Tem pessoas que aprendem mais matemática que outras. Não. Todos nós temos a capacidade de raciocínio lógico-matemático inato. Todos nós nascemos com essa habilidade. O que faz a diferença? É o meio. É o meio que vai estimular essa habilidade, que faz toda a diferença. Então, a matemática, gente, a gente precisa entender que a ciência, ela tem nos mostrado que essa facilidade ou dificuldade tem a ver com lacuna nas habilidades cognitivas para o processamento numérico. Então, o processamento numérico, ele é uma habilidade que é inata de nós, seres humanos. Então, a gente precisa entender um pouquinho dessa habilidade. Qual que é a falácia da falta de atenção? O pessoal fala que a atenção influencia diretamente a aprendizagem, tá? Mas o que a gente pode entender e ver? Crianças que travam nos conteúdos básicos, eles não têm problema de atenção, eles têm dificuldade no que a gente chama de cognição numérica. Isso mesmo, cognição numérica. Olha lá, cognição numérica. Então, o problema não é falta de atenção, tá? O problema é cognição numérica. Olha lá, 5 a 7% das crianças em idade escolar apresentam dificuldades de persistência dessa dificuldade, que é um transtorno que chama descalculia do desenvolvimento. Mas a maioria das crianças, gente, não tem descalculia. A maioria das crianças, e a gente vai ver isso daqui a pouco, elas têm o que a gente chama de ansiedade para matemática. Então, a maioria de nós, a gente fala assim, nossa, quando fala no termo matemática, a gente fala assim, nossa, que difícil, matemática. Então, a gente já tem como se fosse um pré-conceito em relação à questão da matemática, né? A gente acha assim, nossa, matemática. Mas a gente cria essa questão emocional, principalmente, e por isso a gente não consegue o quê? A gente não consegue aprender a matemática, porque a gente fica achando que ela é difícil. Mas vamos entender um pouquinho, porque por que tem crianças que às vezes aprendem ou não aprendem? Vocês estão entendendo? A principal questão é que estas crianças, quando a gente vê os déficits na matemática, é porque a matemática ela é inata, mas ela também precisa ser estimulada. E são essas lacunas no neurodesenvolvimento que fazem crianças chegarem mais preparadas na escolarização da matemática, lá no primeiro, segundo, terceiro aninho, do que as crianças que não passam por esse processo de estimulação dessas habilidades, porque nós também temos habilidades precursoras da matemática. Mas vamos entender um pouquinho o que é cognição numérica. Vocês já ouviram falar desse termo? Será que a gente já ouviu falar isso lá na nossa faculdade de pedagogia, em pós-graduação? A maioria de nós nunca ouvimos falar. E aí nós temos as perguntas igual de uma amiga que colocou, aí meus alunos estão com dificuldade em matemática no 4º ano. Por que eles estão com essa dificuldade? Lembrem-se sempre, quando a gente fala em habilidades acadêmicas, nós temos o quê? Nós temos a habilidade, por exemplo, de cálculo, ela tem outras habilidades que preparam para esta habilidade. Então, nós precisamos tirar as lacunas desse desenvolvimento, tá? Mas vamos entender primeiro um pouquinho o que é cognição numérica. Cognição numérica, gente, é a capacidade de compreender, representar e manipular quantidades e símbolos numéricos. É uma habilidade construída por 3 blocos. Olha que isso. A gente trabalha a matemática, a gente está lá dando aula, mas a gente sabe como que a criança pensa matemática? Gente, eu acho isso um absurdo. Sabe por quê? Porque o que é uma sala de aula? Uma sala de aula é onde acontece o processo de ensino e aprendizagem. Se eu não sei como meu aluno aprende,
ler, escrever, matemática, como que eu vou ensinar? Eu pergunto para você aí, professor, como você vai ensinar? Você sabe você sabia desses módulos aí da cognição numérica? Você sabe que essa cognição numérica precisa de sistema aproximado de números, sistema preciso de contagem, mapeamento entre símbolos e quantidades? Você sabia disso? Pois é, isso daqui são todos conhecimentos que a educação baseada em evidência traz, que a neurociência traz, e aí a gente fica assim,